Você já se perguntou se está orando da forma certa? A maioria de nós já orou em algum momento, seja numa emergência, num momento de gratidão ou numa noite em que tudo parecia estar desmoronando. Mas e se a forma como você tem orado não for exatamente o que Jesus ensinou? E se existisse uma maneira de orar que não só te aproximasse de Deus, mas que também trouxesse paz de verdade, cura interior e direção clara para a sua vida? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Talvez hoje você esteja lidando com algo pesado. Pode ser um problema financeiro, uma relação quebrada ou aquela ansiedade que não te dá descanso. O que for, existe um caminho de oração que Jesus ensinou e que pode mudar tudo. A primeira coisa que muita gente erra ao orar é começar direto com os pedidos. Deus, me ajuda com isso, me dá aquilo, e não tem nada de errado em pedir, mas a forma como você começa a oração pode mudar completamente o jeito como você vive esse momento. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 9, ensina assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele começa com adoração. Não é um detalhe qualquer. Jesus está dizendo, antes de pedir qualquer coisa, reconheça quem Deus é. Louve, honre, lembre-se da grandeza dele. Essa palavra santificado significa que o nome de Deus é sagrado, separado, digno de reverência. E isso muda o nosso foco. Ao invés de olhar só para o problema, você começa olhando para quem Deus é. Lembra de Moisés quando viu a sarça ardente? Deus disse: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Não era sobre o chão em si, era sobre a presença de Deus. Quando a gente começa uma oração reconhecendo a santidade de Deus, o nosso coração se prepara para ouvir, para confiar, para se entregar. E isso muda tudo. Então, da próxima vez que você for orar, começa assim: Deus, Tu és santo, Tu és meu Criador, meu Pai, meu sustento. Isso já transforma o seu coração antes mesmo de você dizer qualquer pedido. Antes de seguir, respira um pouco. Pensa, como tem começado suas orações? Uma coisa que Jesus deixou bem clara sobre oração é que não se trata de quantidade de palavras. Em Mateus 6,7, ele disse: E, orando, não usem de vãs repetições como os pagãos, porque pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso muda tudo, não muda? A gente às vezes acha que precisa usar as palavras certas, o tom certo, ou até repetir várias vezes para ver se funciona. Mas Jesus está dizendo, Deus não quer uma apresentação, Ele quer sinceridade. Lembra de Ana no livro de 1 Samuel? Ela orava tão profundamente que nem som saía da boca dela, só os lábios se moviam. E ainda assim, Deus ouviu cada palavra do coração dela. Ou pense em Bartimeu, o cego em Marcos 10. Quando Jesus perguntou o que ele queria, ele não fez um discurso bonito, ele só disse, Mestre, eu quero ver. E isso bastou. A oração não precisa ser longa, não precisa ser complexa. O que ela precisa é de verdade. Então, se você sente que não sabe orar direito, relaxa. Só fale com Deus como você falaria com um amigo de confiança. Pode ser algo assim: Senhor, obrigado por hoje. Me ajuda com o que estou enfrentando. Simples assim. As orações mais poderosas muitas vezes são as mais simples. Deus está ouvindo o seu coração, não a sua eloquência. Outro erro comum na oração é focar só no que falta. A gente pede, pede, pede e esquece de agradecer. Mas Jesus, mesmo quando não fala diretamente sobre gratidão na oração do Pai Nosso, mostra esse espírito o tempo todo. Ele agradecia antes mesmo dos milagres acontecerem. Um exemplo claro disso está em Mateus 14, quando Jesus alimenta os 5.000. Antes de multiplicar os pães e os peixes, ele deu graças. Ele agradeceu antes de ver o resultado. Isso ensina muito. Gratidão não depende do que já chegou. Ela prepara o coração para receber. Paulo reforça isso em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, quando orar, lembre-se de dizer, Senhor, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelas coisas que o Senhor já fez e pela paz que o Senhor já me deu. Gratidão muda a perspectiva, faz você enxergar o que já tem e não só o que ainda espera. E mais, abre espaço para novas bênçãos entrarem. Agora tem uma coisa que quase ninguém fala: paciência na oração. A gente quer resposta rápida, sinal claro, solução imediata. Mas Jesus disse em Lucas 11:9-10, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Repara que tem uma progressão aí: pedir, buscar, bater.
Existe um processo. Às vezes Deus responde na hora, mas outras vezes Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o cenário, ajustando as peças, cuidando do nosso coração antes de entregar a resposta. Em João 15:7, Jesus diz: "Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido." Ou seja, tem um tempo de permanecer, de confiar mesmo quando nada parece mudar. Abraão e Sara são um bom exemplo disso. Deus prometeu um filho, mas levou anos para essa promessa se cumprir. Mesmo quando duvidaram, Deus foi fiel. Então, quando orar, você pode dizer: "Senhor, eu confio que o Senhor está agindo. Me ajuda a esperar com paciência, porque o teu tempo é melhor que o meu." Esperar não é sinal de fraqueza, é sinal de fé. E falando em fé, tem mais um ponto que não dá para ignorar: sabedoria. Tiago 1,5 diz: "Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos generosamente, sem repreensão, e lhe será concedida." A gente vive tomando decisões, algumas grandes, outras pequenas, mas todas exigem discernimento, e Deus quer que a gente busque a direção dele. Salomão fez isso. Quando assumiu o trono em 1 Reis 3:9, ele não pediu riquezas nem vitórias sobre os inimigos. Pediu sabedoria para governar bem, e Deus honrou esse pedido. Você pode fazer o mesmo, dizer: "Senhor, me dá sabedoria para enxergar as coisas com os teus olhos, me ajuda a decidir com clareza, sem agir por impulso." Orar por sabedoria é abrir espaço para que Deus conduza cada área da sua vida, e Ele se alegra em dar essa direção. Outra forma poderosa de orar é alinhando suas palavras com as promessas de Deus. Jesus fazia isso o tempo todo. Quando foi tentado no deserto, ele respondeu com a palavra: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Mateus 4:4. Quando você ora com base na Bíblia, você não está só falando com fé. Você está lembrando a Deus das promessas que Ele mesmo fez, e isso fortalece a sua confiança. É como dizer: "Senhor, a tua palavra diz que o Senhor supre todas as minhas necessidades, então eu confio na tua provisão." Filipenses 4:19. Isso não é fórmula mágica, é alinhamento, é declarar que você crê naquilo que Deus já falou. Jesus mesmo no momento mais difícil, lá em Mateus 26:39, orou: "Não seja como eu quero, mas como tu queres." Ele conhecia a vontade do Pai e confiava nela mesmo quando doía. Então, ao orar, busque na Bíblia palavras que falem com sua situação. Use-as, declare em voz alta. Isso não só fortalece sua fé, como também te ajuda a lembrar que você não está falando ao acaso. Você está se apoiando em algo sólido. Essa prática transforma a forma como você ora. Ela dá profundidade, confiança e alinha seu coração com a vontade de Deus, baseada na verdade da sua palavra. A gente viu juntos que oração não é só um ritual, nem uma sequência de palavras decoradas. É uma conversa real com o Criador. É o momento em que você entrega seus fardos, ouve a voz de Deus e encontra direção, paz e força para continuar. Jesus nos mostrou como orar. E quando a gente segue esse modelo, com adoração, entrega, perdão, confiança e sabedoria, a nossa vida muda. E não só por fora, mas por dentro também. Agora imagina como seria a sua vida se você orasse com esses princípios todos os dias. Se você buscasse a Deus não só quando está tudo difícil, mas também para agradecer, confiar e se alinhar com a vontade dele. A sua vida de oração pode ser fonte de força, esperança e transformação. Vamos orar juntos agora? Onde você estiver, pare um instante, respira fundo e deixe essa oração ser também a sua declaração de fé. Pai, obrigado pelo privilégio da oração. Obrigado porque podemos chegar até Ti, não como estranhos, mas como filhos que precisam do Teu amor, da Tua direção e da Tua força. Senhor, te adoramos por quem Tu és, santo, poderoso e cheio de misericórdia. Louvamos o Teu nome pela Tua grandeza e pela Tua presença constante em nossas vidas. Hoje, entregamos nossa vontade. Ajuda-nos a alinhar o nosso coração com o Teu, confiando que os Teus planos são sempre os melhores. Confiamos que o Senhor vai cuidar das nossas necessidades hoje. Deixamos nas Tuas mãos as preocupações sobre o amanhã e descansamos na Tua fidelidade. Também perdoamos aqueles que nos feriram. Tira de nós todo o peso, toda a mágoa e enche o nosso coração com a Tua graça. Convidamos o Senhor a estar presente nas nossas lutas. Sabemos que o Senhor nos guia e nos protege. Ensina-nos a orar com sinceridade, com o coração, e não por costume. Cremos que o Senhor nos ouve e confiamos que, no tempo certo, cada oração será respondida. Senhor, também pedimos sabedoria, que nossas escolhas Te honrem e nos aproximem do propósito que o Senhor tem para nós. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua sabedoria e pela Tua graça. Esperamos em Ti com o coração cheio de fé, em nome de Jesus. Amém.
Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal. Tem muito mais vindo por aqui e juntos a gente vai continuar crescendo na fé, na oração e no relacionamento com Deus. Até o próximo vídeo.